Em Ageu 2,8, me parece. Ageu 2,8. 2,8 diz o quê? Minha é a prata e o ouro, diz o Senhor. Ora, se a prata e o ouro é de Deus, não é nosso. Se é um dom de Deus, como é o dom de pregar, é o dom de cantar, é um dom de Deus. Nós temos que tratar esse assunto do dinheiro como um tema espiritual. É só tratando como um tema espiritual que nós vamos conseguir entender o objetivo de Deus para a nossa vida do ponto de vista material. O que alguns costumam fazer? Setorizar a vida, departamentalizar a vida. Então, uma coisa é o ganha-pão, outra coisa é o estudo, outra coisa são as amizades, outra coisa é a diversão, outra coisa é a religião. Não existe isso. Se a sua religião não estiver permeando todas as atividades da sua vida, ela não vai valer nada se for apenas um departamento. A gente não é adventista no sétimo dia, né? Nós somos adventistas do sétimo dia. Então a questão do dinheiro ela é muito preocupante para o mundo. Nós crescemos com essa preocupação. Né? Eu de pequenininho eu já tinha esse dom, essa vontade, já fui ensinado a ganhar dinheiro. Eu tinha cofrinho, a criança vai poupando e a gente, né, ganha uns trocadinhos. Primeira coisa que eu fiz, que eu me lembro de um negócio que eu fiz na vida foi com 6 anos de idade. Eu ganhei um dinheiro do meu avô. Aquele ano meu avô estava abonado, acho que foi só esse na vida toda. E ele deu 2 cruzeiros para cada neto no Natal. Imagina isso em 1960, 62. 2 cruzeiros era muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro para uma criança, uns R$20, sei lá, uma coisa assim. Os meus primos correram todos para a padaria e compraram um doce, não sei o que, bombom, que era raridade para a gente também comer aquilo. Eu fui no açougue e comprei uma caixa cheia de pintinhos. Cheguei com uns 40 pintinhos em casa. A minha mãe queria, eu vou criar, eu vou vender e vou multiplicar esse dinheiro. Bom, conclusão, aqueles R$2 2 cruzeiros viraram 400 cruzeiros. Então, essa visão, essa noção de ganhar dinheiro é uma visão que a gente cresce com ela. Os pais passam para os filhos, olha, você precisa ganhar dinheiro, você precisa se sustentar, e não está errado. Agora, às vezes, o foco que a gente dá é que está errado. A prioridade que a gente dá para isso está errado. A gente achar que isso depende da gente também está errado. Porque não depende da gente. Tudo que é de bom, vem de quem? Se o seu sustento, que é necessário para a sua família, não vem de Deus, ele vem de onde? Mas só tem 2 forças nesse mundo. Se o dinheiro não cai do céu, ele brota do inferno. Não tem jeito de ser diferente. Então, que o nosso dinheiro, irmãos, seja aquele que cai do céu. E quando a gente prioriza o reino de Deus e sua justiça, as coisas necessárias, todas estas coisas, se a gente ver atrás, vai ver que fala sobre alimento e vestuário. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E tem mais, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, se você tem o que comer e tem com que se cobrir, o quê? Estejais contentes. Ele não fala, se você tiver um carro, tiver uma casa boa, não. Tem o que comer e com que se vestir, estejais contentes. Será que nós estamos contentes com comida e roupa, irmãos? Não estamos contentes. E eu lamento falar isso aí, eu falo por mim. Tá? A gente precisa aprender a se contentar com pouco. O filho do homem não tinha de reclinar a cabeça. O maior homem deste mundo, nascido de mulher, só perdeu para Adão. Mas o maior homem, nascido de mulher, era paupérrimo, que foi João Batista. A irmã está dizendo que naquela época não tinha iPod, iPad, mas tinha iPim. Olha, a gente vive sem iPad e iPod, mas sem o iPim não vive. Entendeu? Quando faltar alimento, eu quero ver quem que vai comer iPad e iPod. Entendeu? Você vai querer trocar o seu iPod novinho por uma batata. Não vai achar quem queira. Irmãos, Deus sabe as nossas necessidades ou não. Ele sabe até quantos cabelos temos na cabeça. Ele sabe todas as nossas necessidades. E Ele cuida de nós ou não cuida? Cuida dos pássaros. É o que eu costumo dizer. Deus cuida dos pássaros. Mas você não vê nenhum passarinho dormindo até as 10. Né? Todas as vezes
que eu leio na Bíblia sobre um evento importante. Moisés levantou-se cedo e subiu o monte. O rei Josafá. A batalha estava ganha. Deus falou que a batalha estava ganha, que podia deixar com ele, mas eles levantaram cedo e foram para o campo. Tudo é levantar cedo. Quem levanta tarde, irmãos, está na contramão do que Deus ensina. Levantar cedo. Então o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte, tem umas regras básicas. Os passarinhos também não fazem dívida, viu, irmã? Você não vê passarinho com cartão das Casas Bahia, da loja americana nem das pernambucanas. Uma vez uma senhora teve um concurso, imagina só. Teve um concurso numa igreja dos Estados Unidos, quem tinha mais cartão de crédito. Veja só, no JA. Aí foi uma senhora, ganhou, ela tinha mais de 30 cartões de crédito. Um para cada dia do mês. Como é que você vai viver que nem os passarinhos? Eles não têm uma bolsa cheia de cartões de crédito. Irmãos, queria que vocês meditassem num texto da Bíblia. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8 tem uma ordem que nós não seguimos. Nós não seguimos a ordem de Deus e depois a gente quer a bênção de Deus. Não tem jeito, irmãos. A ordem de Deus, as bênçãos são todas condicionais. Todas. E eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma bênção que não é condicional. Todas as bênçãos são condicionais. A salvação é condicional. A maior das bênçãos. Lá diz, em Romanos 13, verso 8, diz: não devais nada a ninguém, a não ser o quê? A não ser o amor. Porque o amor é impagável, né? Quanto custa, Fábio, cuidar dos seus filhos desde a infância? Tem preço? Quanto custou seus pais cuidarem de você? Irmã Neuza, quanto custou cuidar dos seus filhos? Não tem preço. Amor não tem, por isso que amor é impagável. Então, a única exceção para dever é o amor. E o amor não se paga com dinheiro, se paga com amor. Irmãos, não dever nada a ninguém é não dever nada a ninguém. Ou tem alguma coisa que não está clara nessa frase? Que parte dessa frase a gente não entende? O nada ou o ninguém? Ou o dever? Ah, agora eu vou comprar um sítio, eu vou, ou não. Ou não. Eu vou comprar um sítio, então eu vou fazer um financiamento. Ah, porque o BNDES está financiando em 20 anos, carência de 5 anos. Irmão, você virou escravo do BNDES. Eu vou comprar um trator. Ah, o trator tem juros subsidiados, 2% ao ano. Que beleza. 3 anos de carência. Irmãos, aquele que empresta, toma emprestado, é escravo de quem emprestou. Quem falou isso? Salomão. Deus quer nos dar liberdade, irmãos, não a escravidão. Não devais nada a ninguém. Nós seremos livres. Livres. Deus quer que a gente não tenha dívida alguma neste tempo. E quando chegar no tempo de angústia, sabe que Deus quer que a gente tenha de propriedade? Nenhuma. Só a mochila com a escova de dentro e talvez a Bíblia. A Bíblia tinha que estar na mente e no coração, mas se precisar que esteja na mochila. Tudo o que tivermos no tempo de angústia e de propriedade será para nosso desespero. Nosso desespero. Então, nós temos que reduzir as nossas posses, reduzir, aplicá-las em salvação de almas. Eu tenho texto para tudo isso, mas pelo tempo que eu disponho, eu não posso mostrar os textos. Mas os irmãos procurem a frase reduzir as propriedades, reduzir o espaço. Nós temos que colocar as nossas coisas no menor espaço possível. Está escrito isso. Menor espaço possível. Esse negócio de ampliar a área de serviço, ampliar a varanda, está na contramão do que Deus ensina. Reduzir nossa casa no menor espaço possível. Temos que ter conforto, sim, mas o mínimo possível. Temos que viver de maneira simples. Como é que a gente pode testemunhar que o mundo está acabando se a gente está construindo uma casa com 9 banheiros, que nem eu fiz? 3 pessoas e 9 banheiros, 3 andares, subsolo, garagem para 7 e 8 carros. Ah, Jesus está voltando. Só se no outro século, porque nesse você não está esperando. Então, irmãos, a gente precisa testemunhar com a nossa vida e com o nosso bolso. Não fazer dívidas é uma bênção que Deus nos dá. Toda a ordem de Deus é uma bênção. Quando Ele fala para não adulterar, é porque é uma bênção. Porque estraga a vida da sua, a do outro, da família, dos seus amigos. Quando Deus fala não devais nada a ninguém, é porque Ele quer uma bênção para você, quer liberdade. Amém? Eu já vi num fusquinha velho, caindo aos pedaços, para-choque amarrado com arame, pintado de 3 cores. É velho, mas está pago.
Irmãos, você sabe que vou dar duas situações. Se eu chegasse aqui de Fusion Zero. Fusion é o carro mais caro brasileiro. Fusion Zero. Tem outros mais caros, mas chego com Fusion Zero. E chego aqui, maltrato o irmão, falo áspero com o outro, não cumprimento as pessoas, tenho uma postura arrogante. Agora eu chego aqui de Bis, sabe? Bis. Aquela motinha. Faz mais barulho do que anda. Mas ajuda as pessoas, cumprimento, sou amável. Entendeu? Estou à disposição, estou pronto para ajudar. Quem representa melhor a Cristo, irmão? Irmão, eu não preciso ter um carro bom, um carro bonito para representar bem. O que representa são as nossas obras, não as nossas posses. Então, irmãos, olha, é muito importante a questão da dívida. Vai comprar um sítio, vai fazer uma casa, não entra em financiamento. Faz um pouco por vez. Mora simplesinho. Mora num trailer, nós vamos ver na sequência de como é possível morar de forma baratinha. Entendeu? Mas não tenha dor de cabeça. Nesse caso, é dívida? É dívida. E o que é que diz o verso? Sim, mas o que é que diz o verso? Não devais nada a ninguém. Então, irmão, mas saia do aluguel de uma forma sem dever. Muda, quando você paga de aluguel 500, muda para um de 200, você economiza 300, compra seu terreninho. Entendeu? O aluguel não é plano de Deus. Aliás, quando Adão casou, ele já tinha casa. Então, se você vai casar, não case sem ter um lugar para morar. Né? Às vezes a gente atropela as coisas, a gente casa e depois vai atrás de moradia, vai atrás de trabalho, vai atrás de estudo, aí não dá. A gente tem que levar tudo em oração a Deus, assim como Davi comeu os pães da proposição. A gente também pode pedir a Deus uma orientação nos casos específicos. Agora, fazer um financiamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, como é que você vai, quando não puder mais comprar nem vender e o seu nome está lá pendurado no financiamento, como é que você vai fazer? A gente tem que ficar livre. Essa é a regra geral. Exceções tem, como a do Fábio. Eu mesmo já tive exceções dessa ordem. Né? O sítio que eu comprei, eu parcelei em 25 vezes sem juros. Entendeu? 25 vezes sem juros. Direto com o dono. Então, há situações específicas e passageiras e não é para consumo. Tem uma diferença entre você financiar uma geladeira e um carro, que são bens de consumo que degradam com o tempo, e você financiar uma casa ou um terreno, curto prazo, curtíssimo prazo, coisa que valoriza. Se você compra um carro agora, vai lá na agência e compra o carro, vem aqui no IEST, e amanhã você vai vender, você não vende pelo mesmo preço, mas nem perto, você vai perder pelo menos 10% do valor do carro. Se você usar um ano é 30%, 20% a 30%. Agora, se você compra um terreno hoje e amanhã você vai vender, geralmente se ganha mais. Então, se o Fábio, no final do financiamento, fosse vender a casa, ele recuperava todo o dinheiro e mais alguma coisa. Então, a gente tem que pedir clareza para Deus para saber o que, o como, por quanto tempo, em que circunstâncias. Nunca pagar, mas ele tinha renda para pagar o aluguel, senão ele não estaria morando lá. Tem pessoas que compram sem ter a renda, esperando que vai entrar. É complicado. Você contar com aquilo que você não tem. Você vê lá uma geladeira, vê uma roupa, uma bolsa, um sapato, em 10 vezes sem juros. Gente, calcula que aquilo ali, o juros está embutido, não tem nada sem juros. Esses irmãos que moram nos Estados Unidos e fizeram aqueles financiamentos imensos, casas de $200 mil, $300 mil. E depois, de um dia para o outro, essas casas passaram a valer $90, $80 mil. Eles tinham uma propriedade de 80 mil e uma dívida de 300. Complicado. Muitos abandonaram as casas. Perderam tudo. Largaram para trás. Isso vai acontecer aqui. Esse problema da bolha imobiliária tem as mesmas características aqui no Brasil. Então, muito cuidado com financiamento de casa. Quem tem casa financiada, é hora de acertar. Eu vou falar outras alternativas. Morar de graça. Já pensaram em morar de graça? Quem paga aluguel? Gente, a coisa mais difícil de conseguir é um caseiro. Caseiro hoje é pedra preciosa, é pérola. Não existe caseiro sério, quer dizer, é muito difícil conseguir um caseiro honesto, sério, com referências. As pessoas que têm casa no campo, pergunta para eles qual é o maior problema deles. É caseiro. E eles oferecem moradia de graça, ainda te dão um salário para você cuidar do sítio deles. Olha aí, quem quer ir para o campo e morar de graça? E ainda receber para isso? Sair do aluguel.
tem oportunidade. É só fazer um currículo bem feitinho, por referências, e estudar, porque você não vai lá, não sabe nada também. Procura fazer um curso de alguma coisa, se instruir sobre agricultura, sobre cuidados de manutenção básica, coisa básica, mas é coisa de... E nisso você já guarda para comprar o seu ou alugar o seu, não sei se for o caso de comprar ou não. Os aluguéis na área rural são muito baratos. Então, se você está pagando, não sei quanto você paga de aluguel, se é o seu caso, mas quem está pagando 600, 700 reais na cidade, vai alugar no campo por 150, 200. A receita vai cair, a despesa vai cair também. Então, o princípio básico, irmãos, é lógico que exceções existem em todas as ordens, né? Os discípulos colheram trigo no sábado, espigas para comerem no sábado, por uma necessidade especial. Mas que não seja, a nossa motivação não seja egoísta, da gente aumentar o patrimônio, disso, aquilo, mas que seja fazer a vontade de Deus. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, Ele vai nos orientar passo a passo qual é a ação que devemos tomar. Agora, a regra geral é não dever nada a ninguém. Financiar sapato, financiar bolsa, financiar roupa, sinto muito. Está na contramão do que Deus pede. Cartão de pernambucanas, de loja americanas, para comprar em vezes. E o pessoal não é bobo, eles fazem tudo para te manter escravizado. Aonde fica o local de pagar carnê nessas lojas? Vocês já perceberam? No fundo da loja. Você tem que passar por todas aquelas ofertas imperdíveis, todas aquelas promoções maravilhosas, até chegar lá no lugar de pagar carnê. E tenta pagar a última sem sair da loja sem outra dívida. Tenta. A vendedora gruda em você, pior que carrapato. Para você renovar, fazer mais uma comprinha, porque já acabou, então agora você não tem mais aquela, faça outra. É assim, eles são orientados para isso. Principalmente no Natal, onde tem muito ho, 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 mas eles querem mesmo é o seu din, din, din. Gente, tem um amigo meu, pastor Valdecir Lima. Ele é professor de teologia lá em Engenheiro Coelho. E eu ouvi um sermão dele alguns anos atrás que ficou muito gravado. Ele falou, Satanás só precisa te vencer em uma tentação, só uma. E eu fiquei curioso, aquilo gravou na minha mente. Ele precisa te convencer que você aqui não é peregrino e forasteiro, só isso. Uau! E não é verdade? Se nós tivermos ciência, assim, plena, de aqui que somos apenas peregrinos e forasteiros, a nossa bagagem vai ser muito leve. Tem uma história que só um minutinho, tem uma história que um filósofo muito famoso, e um americano foi lá visitá-lo, uma pessoa também proeminente, um escritor proeminente, foi visitar esse filósofo, e foi à casa dele. Ele disse que chegou na casa dele assim, estava casa vazia, quase nada, uma esteira, um colchão para dormir, umas panelas. Aí o americano falou, você vive aqui? Eu vivo aqui. Mas não tem nada na sua casa? Parece que você está de passagem. Eu falei, é exatamente isso. Ele falou, e você? Minha bagagem é pouca também, mas por quê? Porque eu não moro aqui, eu estou de passagem. Eu falei, é o meu caso, né? É o meu caso. Se você vai viajar, você leva uma mala, você está de viagem. Nessa vida nós estamos de viagem, nós estamos de passagem para a terra gloriosa, para Canaã celestial. Como é que deveria ser a nossa bagagem, irmãos? Vamos simplificar a vida, vamos nos aliviar. E essa mensagem é primeiro para mim. Não estou de cima do degrauzinho falando para os irmãos, eu tenho uma luta interna para me desvencilhar de quinquilharias que eu guardo há muitos anos, que eu posso precisar talvez um dia. E quando preciso de alguma coisa, isso me dá forças para guardar todo aquele resto pesado. Mas com a graça de Deus, muita coisa tem ido embora. Muita coisa. E eu acho que a gente tem que se aliviar bastante. Né? No final da vida, irmãos, tentem conversar com alguém que está no leito de morte, que está com os dias contados. Converse com essa pessoa. Veja o que ele valoriza. Se ele vai falar que se arrependeu de ter feito um mau negócio, de ter perdido um carro, de não ter comprado um terreno naquele lugar que valorizou. Vê se a conversa dele é esse. Quem está no leito de morte não tem essa conversa. Ele vai falar de fé, de Deus, de pessoas, de relacionamentos. Se é isso que vale a pena no final da vida, por que não fazermos isso valer durante a vida? Queria só dizer uma coisa, pode-se fazer bons negócios em leilões, viu, irmão? Leilões.
Se às vezes você não tem dinheiro para comprar uma casa, tem entrada para dar um financiamento, com essa entrada você vai no leilão e compra uma casa, compra um terreno. Eu já fiz várias compras em leilão com dinheiro muito baixo. Menos de 1/3 do valor do terreno, comprar em leilão. Trator também em leilão é muito barato. Minha caminhonete 4x4, comprei em leilão. Então tem que ficar ligado nos leilões. Não é tão simples assim, você precisa conhecer bem o mecanismo para não entrar em fria. Mas leilão é uma opção para compras também. O meu horário acabou, preciso ceder a parte agora para o Fábio. O Fábio, na sequência, vai falar sobre moradias alternativas no campo. É bem interessante. De repente, a gente não precisa construir uma casa que vai queimar mesmo, né? Fábio, por favor. Muito bom dia para todos. Vocês podem perceber pelo meu sorriso que eu sou pai de quem? Então eu vou chamar o Timothy aqui primeiro para me ajudar. Vou chamar minha filha, a Tiele, e a minha querida esposa, Elisane, porque nós quatro, juntos, temos um veículo alternativo ainda não de moradia, né? Mas tudo isso começou com oração. Então, nós vamos, nesse momento, fazer uma oração para encerrar, né, a etapa financeira, e para iniciar essa próxima etapa, eu vou pedir que o Timothy faça oração. Querido Pai, grandioso Deus, vemos aqui pedir mais uma vez a Tua Santa Presença neste local, para que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos confortando, para que nós possamos entender a Tua vontade e o Teu plano para nós. Amém. Pois nós sabemos que os Seus planos são sempre maiores que os nossos. Amém. Que o Senhor possa vir estar conosco, para que possamos passar também, passar a ajudar quem tiver este mesmo pensamento que a gente, e para que nós possamos todos juntos irmos caminhando em direção a Canaã Celestial. Amém. Venha estar com meu Pai, é isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir nesse momento que a minha família aqui me ajude, porque às vezes eu posso esquecer. Algumas coisas são importantes para mim, como a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte mecânica, e algumas coisas são importantes para as esposas. A cozinha, como é que a geladeira, né, o freezer. Então, a máquina de lavar roupa, né, que é a lavanderia da casa. Então, a pia para ele lavar a louça, que ele gosta de lavar. O ambiente onde eles dormem, né, o quarto. Então, nós sempre gostamos de acampar. Então, o pai da minha esposa já era diretor de clube dos observadores, e ela acampava de barraca desde os 2 anos de idade, ou que ela se lembra, as fotos mostram, né? Em casa também a gente sempre acampou. Eu me lembro a primeira vez que eu fui acampar com os desbravadores, eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi junto, e eu dormia. A gente sempre foi uma família muito unida, né? Tanto os pais da minha esposa quanto os meus pais também. E a primeira noite que eu fui dormir numa barraca, eu dormi vendo ele, lá de fora da barraca. E meu olho fechava um pouquinho, daqui a pouco eu abria, ele estava lá. Aí eu, sabe como é criança, né? Aí eu fechava o olho, abria de novo, ele estava lá. E isso na igreja do Belém, em São Paulo, no Clube Ceifeiros do Rei, né? Fernando Guimarães, que era o diretor. E eu dormi. Aí naquele fim de semana, eu só fui lembrar do meu pai 3 dias depois, quando o ônibus estava saindo para ir embora. Aí que eu fui lembrar, e o ônibus saindo, e eu procurando, não, cadê meu pai? Não, o ônibus não pode sair, meu pai não está aqui, meu pai não está aqui. Aí o diretor, Fernando Guimarães, falou assim, olha, seu pai já foi embora quando você dormiu há 3 dias atrás, então ele está lá na igreja te esperando. Agora, nós temos o convívio familiar. Eu acho que o nosso primeiro contato com Deus, né, é acima de todas as coisas, e depois ao próximo. E o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família. Então, a princípio, nós 4. Mas, normalmente, a gente viaja em mais do que 4 pessoas. Então, tudo vai depender de qual vai ser a sua necessidade familiar. Porque hoje nós temos famílias diferentes. Hoje você tem famílias que são, lá em Tatuí, nós fomos, né, do departamento de família, e quando você vai fazer um encontro de família, você tem famílias que são feitas só da mãe e da filha. Percebe? Tem família que é feita a mãe, a filha e a neta. Tem família que é a irmã e a sobrinha. E é uma família o quê? As 3 unidas.
né? É o novo código agora também, né? Então, as circunstâncias da família que são necessárias. Outro, o local, o acesso. Então, ter um veículo com tração traseira é importante. Mesmo que ele não seja 4x4, né, um Fusca chega em qualquer lugar que você possa imaginar. Mesmo com lama, mesmo, né, com dificuldades. A Kombi também. Então, o veículo assim, mais prático para você fazer uma adaptação é a Kombi. Já tem adaptações prontas, feitas em fábrica, só que o custo é um pouco mais caro. A lei permite você fazer modificações em alguns carros, desde que eles passem por um laudo do Inmetro. Aí o documento, ele não vai sair mais Kombi, ele sai Motor Casa. Todos aqueles que têm motor. Se não tem motor, então eles têm que ser rebocados. Agora, isso já não é de hoje. Nós temos vários sites, né? Você tem veículos que eles são adaptados em cima de uma caminhonete. Então, se você tem uma caminhonete, ela pode ser 4 portas, cabine dupla ou cabine simples. E você tem ali algo que é adaptado e colocado atrás da caminhonete, ou ela pode ser deixada fixa também. Então, você tem 4 pés. Ela é retirada da traseira dessa caminhonete e você usa o veículo, usa o carro e todas essas que nós estamos falando tem, no mínimo, o básico. Por exemplo, dentro da Kombi, você tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Esse quarto, ele é adaptado para sala, então ele pode virar mesa. Isso nos veículos menores, no caso da Kombi. Tem Kombi que tem 2 quartos. A gente vai mostrar a foto da Kombi com 2 quartos, tá bom? Mas a Kombi simples, naquele modelo da primeira foto, então, vocês me ajudem se eu esqueci de alguma coisa ali, né? É o básico. Então, quanto menos, o que você precisa de necessidade para a sua família? A máquina de lavar roupa, geralmente ela fica então numa extensão do lado de fora, a gente vai ver aqui. Eu pus alguns sites, esse é um site de uma das poucas fábricas que ainda existiam 4, hoje existem menos fábricas, né? Aqui é um outro site também, ele constrói e dá manutenção, esse daqui em Itu, aquela primeira é em Pirassununga. Essa Sport Trailer é um dos melhores lugares em termos financeiros para você fazer uma boa negociação financeira. De todas as lojas que eu conheço, essa é uma das que a gente mais negocia, tanto para você vender quanto para você comprar. Eles são extremamente razoáveis e abertos à negociação. Lá é perigoso você falar, hein? Porque você vai sair com o trailer. Então, cuidado se você for nessa loja e estiver dentro da sua condição financeira, mesmo que não seja, às vezes, o que ele está pedindo, você está negociando, você vai fazer uma proposta, você toma cuidado, que você falar, você vai ter que cumprir, né? Com a proposta que você... Estando dentro da margem deles, eles aceitam realmente e fazem bons negócios, graças a Deus. Essa Itu Trailer é do filho do rapaz de Pirassununga. Aí agora os dois estão juntos. Aqui já não é de hoje, né? Que os nossos... Então, eu tenho uma foto de uma família de comportores com um Ford de 1927 rebocando um trailer, né? Tem uma foto na revista Adventista. Eu trouxe essa revista Adventista para mostrar para vocês. É uma foto de um Fordinho 1927 puxando um trailer, né? Então vocês vejam que a adaptação já é antiga. Esse daqui é anterior a 1927. A gente calcula que seja 24. 1924 você já tinha adaptações como essa. É claro que no formato da casa e tal. Hoje nós temos uma adaptação mais moderna. Essa daqui é feita num Fusca. Então, se vocês estão vendo aqui a frente do Fusca, é claro que causou um alvoroço agora. Irmãos, lembrem-se que é a bênção de Deus. Eu só gostaria de explicar para vocês que esse momento da palestra era para ser dentro da palestra do Davidson, que vai começar daqui a pouco. Então, como ele está chegando, nós tivemos que fazer uma adaptação. Mas, na verdade, o item 8 da palestra do Davidson fala sobre opções de moradia. Então, a primeira opção ele vai falar, que é a parte de construção da alvenaria. A segunda opção é de madeira. E a terceira opção seria em trailers ou motorhomes. Então, nós estamos dentro da palestra do Davidson, essa explicação. E depois, na mesa redonda, tá bom? Nós vamos atender as perguntas também que vocês tiverem e dúvidas. Observem aqui a roda traseira, que ela foi modificada. Ela está com uma roda de bug.
Vocês sabem que o buggy também é numa plataforma de Fusca. Aquelas gaiolas que andam em montanhas também são na plataforma do Fusca e da Brasília. E a tração traseira é importante. Então, aqui, na revista Colportor Evangelista, nessa revista Colportor Evangelista, bem aqui aparece a história de um colportor, em 1927, tá? Que aparece ele com um Fordinho, 1927, e o trailer, a casa dele, que ele puxava atrás, né? Então, a Lisane vai passar mostrando para vocês que é uma foto pequena. Então, um Fusca pode ser feita a modificação. Só que a legislação brasileira exige um laudo do Inmetro. O delegado tem que autorizar antes, tá bom? Você não pode fazer o serviço antes de uma autorização do delegado, da Ciretran do Trânsito. Então, você primeiro faz um pedido na Ciretran do Trânsito. Você tem um Fusca? Então, se você tem um Fusca, você pede uma autorização para o delegado na Ciretran de Trânsito, que você quer fazer uma modificação nele. Aí ele dá autorização para a modificação. Você não precisa entrar em todos os detalhes de qual é essa modificação. Você só pede uma modificação estrutural. É a mesma que é feita para triciclo, a mesma que é feita para buggy ou para gaiola. Pede essa autorização, ele te dá a autorização, aí que você faz a modificação. É aí que o pessoal muda o Fusca para um triciclo. Ou muda o Fusca para um motorhome, né? É uma casa. Sempre que tem motor, então é chamado de motorhome, todo motor. Esse Fusca, então, ele tem o básico igual a Kombi, que é um quarto que pode virar sala, a cozinha e o banheiro. Então, basicamente é isso. E outra, você não pode ter muita roupa, você não pode ter muitos objetos, né? Porque você tem que ter o básico, né? Aquilo que, como o Diego falou, né, pra gente, quando ele viaja para Nova Zelândia ou para os Estados Unidos, ele carrega o quê? Uma mala, uma malinha. É essa malinha, talvez 2 malinhas, aquilo que você tem ali dentro também. Então é o básico necessário, né? A sua necessidade. Aqui nós temos, então, algumas opções de trailers e de motorhomes. Então, motorhomes ele tem que ter o motor. Detalhe, só com o motor é que você pode viajar dentro. Então, a vantagem do motorhome ser no Fusca também, que eu lembrei, é que o porta-mala é na frente, né? Então não precisa as coisas ir necessariamente dentro da onde vai construir, pode deixar no porta-mala mesmo. Porque a frente ela está descoberta, né? A frente do Fusca estava descoberta, você usa o porta-mala. Dentro, eu tenho algumas fotos, vocês vão ver algumas fotos dentro e dessas folhas que estão passando. Então dentro tem armário para tudo quanto é lugar. Onde você menos espera, tem um armário para você guardar alguma coisinha. Então ele aproveita todos os espaços. Olha, esses que são rebocados, não pode, a lei brasileira não permite que você viaje dentro do trailer que é rebocado. Então todos têm que viajar dentro do carro. Então se você tem um Fusca, o Fusca puxa um trailer de um eixo de até 3 metros. Tá bom? Até 3 metros o Fusca puxa. Então se você tem um trailer rebocadinho atrás de um Fusca, o Voyage puxa até um pouquinho maior, porque o Voyage tem uma potência um pouquinho maior que o Fusca. Então o trailer de um eixo, ele é puxado por carros pequenos. Só que você não pode viajar dentro do trailer, você tem que viajar no carro. Então você precisa ir no banheiro, separa o conjunto, aí desce, entra no banheiro. Precisa comer, então você desce, para e você vai comer, vai fazer a comida. No motorhome não. Então se você tem uma Kombi, enquanto o pai está dirigindo a Kombi, a mãe está fazendo a comida. As crianças podem estar na cama dormindo ou em algumas atividades dentro, né, tomando banho, alguma coisa assim. É claro que ele chacoalha um pouco, sim, chacoalha um pouco. Quanto mais pesado ele for, mais ele assenta. No caso do trailer, ele chacoalha um pouco mais por um conjunto articulado. Não precisa carteira de motorista D ou E, a menos que seja acima de 1.000 quilos. Então, se esse trailer puxado é acima de 1.000 quilos, aí ele precisa ser de 2 eixos, eu vou mostrar para vocês, e ele é um pouquinho maior. Aí ele ultrapassa 1.000 quilos. Senão, a própria carteira normal sua de motorista já é o suficiente para esse rebocado abaixo de 1.000 quilos. Então, tem trailers grandes, com 2 eixos, que são abaixo de 1 tonelada, abaixo de 1.000 quilos. Esse trailer aqui é chamado de quinta roda. Eu trouxe uma foto dele para mostrar para vocês. Esse é maior que alguns apartamentos. Ele tem 12 metros e meio de extensão, de comprimento, por 3 de largura. Ele tem 3 quartos. Ele tem uma cozinha enorme,
tem uma sala que é independente dos quartos, né? Então ele é uma boa opção de moradia, só que ele tem que ficar fixo. E você precisa então de uma caminhonete cabine simples, não dá uma cabine dupla, tem que ser uma cabine simples. Detalhe, todas essas lojas, você não precisa ter o veículo para puxar. Se você quer deixar ele na sua casa, no sítio que você, como casa, você optou para um trailer desse ser a sua casa. Quando você compra ele, eles levam para você até o seu sítio. Então eles têm veículos 4x4, eles têm veículos especiais, e já na negociação, você já negocia. Eu quero que você leve ele para tal sítio em tal lugar. Eles levam para você lá na montanha, né, aonde você precisar. Não precisa talvez ser necessariamente uma casa para você morar o tempo todo, mas às vezes numa transição é interessante. Quando a gente saiu de Hortolândia para mudar para Tatuí, nós acabamos vendendo a casa e a outra não estava pronta da chácara ainda, que nós moramos numa chácara. Só estava as paredes e o teto. E aí a gente acabou morando 3 meses, né, Fá? 3 a 4 meses. 3 meses dentro do trailer até terminar a casa, no quintal de casa. A única coisa que não tinha no trailer era a lavanderia. Então eu pedi para o Fábio, por favor, peça para terminar a lavanderia. Primeiro a lavanderia. Que o resto a gente se vira dentro do trailer. Então aí os pedreiros correram com a lavanderia lá, pequenininha para a gente poder usar. E a gente ficou os 4 meses, as crianças já começaram na escola, porque a gente queria final do ano, essa coisa toda. Hoje seria diferente, né? Mas a gente já pôde ficar ali perto e acompanhar a construção. E o convívio familiar é bem mais próximo. Vocês entenderam que dentro de um Fusca a família fica bem unida? Né? Então você ter um convívio dentro de um trailer, se vocês não são unidos, fiquem tranquilos, serão rapidinho. Né? Então, se existem dificuldades, essas dificuldades vão ser solucionadas rápido, porque todos têm que ter o mesmo convívio, né? O banheiro, né? O chuveiro, etc. e tal. Aqui aparece o que nós chamamos de planta baixa. Então a sugestão é, se você vai comprar ou vai construir, é importante você ter o quê? A planta baixa. Esse é um trailer mínimo assim para você morar, porque o quarto é independente da sala, percebe? Essa mesa, ela pode se transformar em cama de casal. Então nós temos aqui, aqui a cama, o quarto do casal, com portas fechadas. E o casal, não se preocupe, não vai perder sua privacidade, porque é uma preocupação. É necessário a gente entrar em alguns detalhes específicos para o casal. Às vezes o casal vai achar, puxa, mas num trailer vamos perder algumas intimidades pessoais que é necessário, é importante. Não. Fiquem tranquilos, ele está com o ambiente fechado, ele tem uma estrutura mais pesada, você percebe? Se é um trailer de um eixo, aí você usa só para passear e tal. Mas como opção de moradia, para você morar, é necessário também a gente explicar alguns detalhes importantes para uma família, né? Por isso que as crianças estão até em outra atividade hoje, os pequenos estão em outra atividade, porque se o trailer é e pode ser uma opção de moradia, a gente tem que entrar em alguns detalhes específicos e depois vocês podem perguntar mais algumas coisas na mesa redonda. Aqui tem o banheiro, também é separado do vaso. No caso dos menores, na Kombi e no Fusca, naquele Fusca, esses dois estão juntos, no mesmo local. Então, este vaso, ele é retirado para você tomar banho. Ele chama-se porta-pote. Ele não tem uma fossa embaixo. Esse trailer, ele já tem uma fossa. Aqui embaixo dele, embaixo das rodas, ele tem uma fossa só para o vaso. Então ele tem uma caixa d'água só para o vaso sanitário. É usado um produto especial em que você faz todo um tratamento dessa água. Ela fica biodegradável e você pode usar na horta. Ela vira adubo orgânico. Então você tem... a lei brasileira só permite a retirada disso. Por exemplo, você não pode jogar em qualquer lugar. Eu vou parar aqui e jogar. Não, você é multado. Então existe um tratamento, existem leis ambientais a respeito disso. Então tem um produto, é barato o produto, custa 50 centavos ou no máximo $1, né? 50 centavos de dólar a $1, porque são produtos americanos. Aqui do Brasil não tem, é tudo importado, mas é barato. E aí você usa, a cada 2 dias você joga esse produto, ele liquefaz tudo, mata cheiro, bactéria e tal. Então ele fica um adubo orgânico, ele fica biodegradável. E ele tem ainda uma caixa d'água normal para você usar. E alguns têm a caixa de saída também. Se não, você tem um caninho
do lado em que você pode jogar fora a água limpa, aquela de chuveiro, aquela de pia, você pode jogar fora também. Aqui tem um beliche, então as crianças ficam no beliche. Então você tem na frente da portinha do banheiro, aqui a porta fechada, alguns outros têm uma porta fechando aqui também, não são todos, que você fecha o ambiente dos quartos, né? Fica separado da cozinha. Aqui fica a geladeira com freezer e micro-ondas. Então, a geladeira é um pouco menor, claro. Até para você ter uma alimentação mais saudável, você não pode estocar muita coisa, não tem. Porque senão, o que acontece? Nós temos que produzir o nosso alimento, não é? Senão a gente vai no Ceasa, compra e estoca. Aí você volta para a cidade. Então você vai na zona cerealista, você vai lá, compra e estoca. Mas não acontece o quê? Você está voltando para a cidade. Então vai ter um momento que você não vai poder voltar para a cidade para fazer o estoque. Então no trailer, a gente aprende a viver com poucas coisas, com pouca comida, e como você vai estar no campo, você vai ter que produzir o seu próprio alimento. Então a geladeira, na verdade, é mais uma situação emergencial. Essa geladeira tem a gás e ela tem a 12 volts com placa solar, que foi o que o Matos falou durante a semana. O Matos deu algumas opções. Aquela Kombi inicial, vocês viram que ela tem uma plataforma? É ali onde se coloca a placa do aquecimento solar da água e a placa da energia 12 volts. E são sistemas independentes. Então você tem uma bateria para a partida do motor, independente da bateria que você usa, 12 volts para as lâmpadas, para a bomba de água para você tomar banho, é tudo 12 volts. Então tudo funciona 12 volts. E a geladeira tem geladeira 12 volts, com bateria e com placa solar, e tem geladeira a gás. Então o gás pode atender o aquecedor da água, a geladeira e o fogão. Acontece que o gás você tem que ir para a cidade e comprar o gás. Então a opção que está sendo agora e que está sendo colocado nos motorhomes novos são as placas solares, né, atendendo as baterias, e aí tudo funciona com 12 volts, não tem mais gás. Então você tem até o aquecimento da água com as placas solares também, porque tem material leve hoje. É feito em tecido esse aquecimento. E aqui, então, a sala onde ocorrem as refeições. Do lado de fora, existe também, o bujão de gás fica aqui, tá bom? Na frente, ó. O bujão de gás. Esse veículo, ele tem um sistema de freio aqui na frente. Então ele tem lonas de freio, ele tem um sistema de freio semelhante aos caminhões. Aqui é o aspecto dele já nos campings ou também no campo, né? Alguns mais antigos. O primeiro trailer que a gente teve não foi esse especificamente, foi um de um eixo, um trailer raro, difícil, para 8 pessoas. 8 pessoas. Então ele tinha 2 beliches de casal, que eles viravam cama, de cama virava mesa também. Mas aí tinha a cozinha e tinha o banheiro. Aqui vocês podem ver alguns aspectos dentro, mas o que eu queria mais chamar a atenção é esse toldo aqui para o lado de fora. Vocês estão vendo que ele aparece aqui enrolado. Então quando você está em viagem. Então esse é o trailer chamado Diamante. Ele é aquele da foto e da planta baixa que a gente acabou de mostrar há pouco. Dependendo do ano que ele for, ele muda um pouquinho a pia, muda a mesa, né? E muda, digamos assim, o luxo e o conforto interno. Mas todos têm a mesma coisa. Então você encontra trailers desse modelo ali a partir de R$6.000 até mais ou menos uns R$25.000. Desse modelo, que é um pouquinho maior. Você tem trailers menores que são mais baratos. Esses que puxam no Fusca, esses que puxam em carros menores, eles já são menores e o preço também é mais acessível. Tem aí de 3, 4 a 5 mil reais. Só que trailers hoje está em falta no mercado. Porque a fábrica que fazia a maioria desses trailers faliu. E só tem a fábrica de Pirassununga produzindo trailers. Então a maioria está produzindo motorhomes. E interessante, o mercado está muito aberto para esses motorhomes, porque os grandes empresários, as pessoas que têm muito dinheiro, estão tirando motorhomes zeros, na faixa de 400 a 600 mil reais. Zero. Tem algumas fotos de luxo, tem até lareira dentro. Mas veja, não é a necessidade. É a necessidade? Não. Só que eles estão com motorhomes antigos que não conseguem vender. E essa é a bênção do Senhor. Que foi o nosso caso. Então, no nosso caso, nós pegamos um motorhome dentro das nossas possibilidades, dentro do dinheiro que a gente tinha. E nós estávamos tentando fazer 2 anos comprar um motorhome dentro das nossas condições. Porque a gente vendeu o trailer, vendemos o veículo que puxava o trailer e ficamos aguardando a bênção do Senhor. 2 anos ficamos aguardando a bênção do Senhor. Mas a bênção veio. E quando veio, nós estávamos sem o dinheiro. Aí o rapaz ligou dessa Sport Trailer
e falou assim, olha, chegou o seu motorhome, mas chegou na hora errada, nós não estamos com dinheiro. Aí ele disse o seguinte, eu não estou perguntando se você tem o dinheiro, você vem aqui hoje verificar se esse motorhome atende à necessidade da sua família. Depois conversamos a respeito de preço e dinheiro. Era uma sexta-feira, e sexta-feira em São Paulo é complicado, e eu falei para ele, hoje é sexta-feira, você sabe que nós somos adventistas do sétimo dia, você venha hoje, porque segunda-feira tem um rapaz de um circo que quer ver o trailer, o motorhome. Então eu fui, oramos e eu fui. Naquele trânsito, o pôr do sol era 5h30, era 10:05, eu estava lá. No que eu vi a parte de fora, entrei por dentro e só olhei e falei assim, atende a minha família, só que hoje eu não posso conversar sobre dinheiro ou sobre o valor. Ele falou assim, não se preocupe, esse trailer, esse motorhome é seu. E aí depois é que fomos conversar sobre preço, sobre condições de pagamento, e mais ou menos igual, né, aquilo que o sítio que o Mauro comprou, ele fez para nós um parcelamento que não era uma dívida. Né, e agora em 2013, graças a Deus, em dezembro de 2013, a gente encerra, né, o final. E nós vamos mostrar algumas fotos de como é. E tem máquina de lavar, viu, irmã? A irmã estava preocupada com a lavanderia, que era uma preocupação da minha esposa. A bênção do Senhor foi completa. Ela veio com uma lavanderia. Então esse motorhome que nós temos veio com a lavanderia, veio com a máquina de lavar. O legal é que vocês ouviram que ele falou que se a gente não comprasse, iam vender para um circo. O negócio ia vender para o circo por quê? Por quê? Por causa da pintura. A pintura externa dele. A pintura externa tinha várias estrelinhas amarelo e azul. Mas pra gente não tem problema, fazia a gente. Mas foi engraçado, uma vez que a gente estava lá onde eu morava, lá em Jacareí, estava chegando assim e tal, nada espalhafatoso, motorhome grandão, amarelo e azul, cheio de estrela. Amarelo e azul, cheio de estrelinha. Aí a gente estava passando assim, tinha um monte de criancinha na rua, assim. A gente escutou lá dentro, o circo chegou, o circo chegou, o circo chegou. O circo chegou, vamos ver onde ele vai parar. Aí meu pai olhava assim no retrovisor, tava cheio de criancinha correndo atrás. A gente chegou, parou assim e tal. Aí eu desci, ele, olha, é o palhaço. Não, gente, não. Aí eu brinquei, não, gente, não sou palhaço. Eu já tava quase pegando as bolinhas lá, brincando de malabarismo, mas só uma história. Então, o ex-dono desse que nós compramos, ele não conseguia vender, em parte por causa da pintura externa, e em parte porque um dos quartos, tem 2 quartos o nosso motorhome, um dos quartos tinha 2 beliches. Né? Então tem o quarto do casal e o segundo quarto tinha 2 beliches. A maioria não gosta desse tipo de motorhome. E para nós é a bênção do Senhor. Né? Por causa da família, que a gente sempre viaja em 9, pelo menos. Né? Meu sogro e minha sogra no congresso do ano passado estavam junto com a gente. Quem esteve no congresso do ano passado, lá em Nova Friburgo, viu. Esse é o Quinta Roda. Ele é aquele que tem 3 quartos. Né? Um quarto fica na parte de cima. Esse é o diamante também, vamos adiantar. Aqui de ordem técnica e de ordem prática, a questão do gás, a questão da energia elétrica, né? As caixas d'água. Então você tem basicamente 3 tipos. Então é o que você tem que olhar. As partes técnicas para depois, na mesa redonda. Então as perguntas referentes às partes técnicas, nós vamos então tratar na mesa redonda, ok? Combinado? Todas as dúvidas, todas as perguntas, parte elétrica, hidráulica, caixa d'água, gás, que tipo de carro que reboca, para cada trailer tem um carro limite, para você não estourar o motor do carro também, né? Então tem ali um limite no caso de trailer rebocado, tá bom? Extensão, a quantidade, capacidade útil e assim por diante. Esse é um motorhome, parecido com o nosso, né? Não é o nosso, mas a gente quis mostrar a parte de dentro. Quem entrou ano passado, lá em Nova Friburgo, dentro do nosso, na verdade, em vários lugares que a gente para, a gente deixa as portas abertas. Não sei se vocês perceberam, mas nosso carro fica com a porta aberta, a porta de trás aberta, as portas abertas, fica tudo aberto. E aqui também. E o pessoal entra, tal, vai. Aí quando nós estávamos chegando, e tinha gente lá dentro, né, do motorhome vendo, daqui a pouco chegaram e falaram assim, o dono chegou. Aí nós esclarecemos, né? Falaram assim, o dono não, o dono está lá em cima. Ele emprestou um pouquinho para nós, enquanto nós ainda estamos aqui. Né? Mas o dono mesmo, ele está lá em cima. E ele nos emprestou. Louvado seja Deus por isso. Né? Eu acho que se a gente tiver isso no nosso coração, que nós não somos donos das propriedades, não somos donos do dinheiro, né? Isso é emprestado para que nós possamos fazer. Então lá no fundo é o quarto, aqui o banheiro, aqui o beliche,
o freezer, a geladeira, o micro-ondas às vezes fica em cima da geladeira, dependendo da geladeira, fogão, a pia, bem com muitas janelas, né? Aqui o sofá, algumas mesas ficam aqui na frente do sofá também. Motorhomes tem 2 modelos, isso é importante a gente citar. Aquele que já foi ônibus e rodou ônibus durante 10, 20 anos, tipo a Kombi, né? Você comprou uma Kombi e quer fazer uma modificação. Em termos de custo, às vezes fica um pouco mais barato, porque você pode fazer um quarto, depois pode fazer a cozinha, depois, né, você pode ir por etapas. Então você pode pegar um micro-ônibus, que já rodou 10 anos micro-ônibus, 20 anos micro-ônibus, só que aí você tem que tomar alguns cuidados, o quê? Com a parte mecânica. Freio, motor, senão você faz tudo o que precisa dentro e não consegue andar com ele. E tem alguns motorhomes que foram desde zero, eles nunca rodaram ônibus. E nunca rodaram micro-ônibus. Então, hoje você tem os 2 modelos no preço e na bênção que Deus te permitir. Ore a respeito. Vocês viram o primeiro quadro. Ore a respeito, que Deus vai pôr uma bênção em cima daquilo que você precisa. Se é uma casa de alvenaria, o Davidson vai falar sobre uma casa de madeira ou sobre um trailer motorhome. Nem que tenha que cair uma estrela do céu. Nem que tenha que cair umas estrelinhas do céu, que foi no nosso caso, caiu. Aquela pintura que ninguém queria, para nós foi a bênção do Senhor. Esses são os modernos, esse é dos Estados Unidos, né? Alguns já tem aqui no Brasil, eles têm extensores, né, externos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse toldo é só usado em viagem. Se você tem ele como opção de moradia permanente, você não tem esse modelo de toldo. Você tem uma barraca inteira que tem paredes laterais, parede na frente e mais o toldo. Então, na frente do trailer, na frente inteira dele, você tem um teto, 2 paredes laterais e mais uma parede na frente. Então, a lavanderia pode ser do lado de fora do trailer. Algumas coisas você pode pôr do lado de fora. Não sei se apareceu alguma foto. Esse daqui era um micro-ônibus. Esse micro-ônibus, esse modelo, é muito usado porque ele é barato. Esse motor é muito fraco, o motor do 608. Ele funde com uma facilidade muito grande, a menos que você não tenha pressa. Seja uma pessoa calma, serena e tranquila. Mas aí você tem que escrever atrás, que é o que está escrito no nosso motorhome. Não temos pressa. Estamos em casa. Então, esse modelo é um dos mais baratos que você vai conseguir. Então, depende da necessidade de cada família. Porque, às vezes, para uma família, para a nossa família, esse daqui é pequeno. Que a gente sempre sai em 9. Sem contar meu pai e minha mãe. Né? Então, quando vai meu pai e minha mãe, aí são 11. Então, conforme a necessidade de cada família. Esse é a Kombi. A Kombi de 2 quartos, tá bom? Essa Kombi de 2 quartos, você tem um quarto, que na verdade é a cama do casal, que vai aqui em cima. E lá na traseira tem a segunda cama que vira mesa. Até 3 pessoas, por exemplo, um casal e uma criança, esse daqui funciona muito bem, porque ele tem a cozinha, tem um banheiro, e você pode viajar dentro, ele tem os 2 quartos, ele tem a mesa que vira uma caminha. Nós temos um conhecido que é um casal que tem cachorros. E quando eles compraram, eles precisaram de uma adaptação. Eles não são adventistas, tá? Eles moram em Tatuí, eles gostaram da ideia. E eles têm uma opção que foi feita. Quando eles já compraram negociando a troca do piso, a reforma daqui. Não gostei disso daqui, o dono dessa Sport Trailer. Ele fala, não, que você não gostou, eu faço para você. Às vezes é uma coisa muito específica, eu não gostei da torneira. Então ele fala, não, então você compra a torneira que você gosta e traz, eu te ponho de graça. Então, se é um piso, não, eu troco o piso por minha conta, porque você não sabe onde compra o piso. Então, dependendo da coisa que você não gostar, quando você está comprando ele, você já tem que negociar na hora da compra, sem acréscimo nenhum no valor que você negociou. Né? Então, essa é a facilidade dessa loja Sport Trailer, que eles têm essa abertura não só no preço, de uma boa negociação, mas no que você precisar de alguma coisa, eles ainda dentro da negociação ainda fazem. E é interessante que existe até um clube das safaris. Então, tem, uma vez por ano, um encontro que todas as safaris se encontram e tal. O que a gente nota nesse meio, que o pessoal que acampa dessa forma, tal, eles são respeitadores. Muitos, às vezes, não têm o conhecimento que a gente tem, mas o ambiente... da natureza, né? O ambiente, esse contato familiar, o pessoal é muito família. Então, isso faz uma diferença. De são você, calmos. às vezes, precisar ficar num camping ou conviver, são gente muito boa. Então, quando sai o documento, ela não se chama mais Kombi, se chama Safari.
tá bom? Ou motor casa. Então não existe mais Kombi. Você olha só a frente de Kombi, só o estilo de Kombi. Mas no documento ela não é mais Kombi. Por isso que quando não é dessas prontas, que você vai comprar uma Kombi, então ela tem que ser adaptada. Esse é um veículo 4x4. Então, existem alguns caminhões no Brasil, da Chevrolet, que são 4x4. Principalmente você pega leilão do Exército. Todos os caminhões do Exército são 4x4. E eles têm leilões muito baratos. Teve um Jeep lá em Campinas uma vez, o Jeep saiu por R$300. Um Jeep 4x4. Um caminhão desse saiu na faixa de R$800, R$900. Só que era um lote, entendeu? No lote vinha um tanque junto. Então era o seguinte, eles fizeram um lote, era por lotes. Então no lote tinha um Jeep, tinha um caminhão desse 4x4, tinha um tanque. Né? Então, quando a gente está indo passear, vamos de tanque. Então, às vezes, o leilão, você tem que tomar cuidado. Então, o que um amigo meu fez? Eu não estava nesse leilão, não podia ir. Geralmente, o leilão são de sábado também, né? Ou de fim de semana. Ele juntou com alguns amigos e ele compraram o lote. O canhão foi para o ferro velho e os outros pegaram os veículos que interessavam. Mas ele é 4x4. Esse já é aquele modelo luxo, que está saindo na faixa de R$600 mil. Então vocês vejam que até numa casa feita de alvenaria, feita de madeira, ou sendo um trailer, você pode ter o exagero, né? Certo? A suntuosidade daquilo que acontece dentro de um espaço dele. Então você tem aqui algumas coisas. Agora, não se surpreenda, viu? Não se surpreenda com a bênção do Senhor, porque nós fomos ver um motorhome antes desse que Deus nos deu, que ele era inteiro cheio de cupim. Ainda está lá para vender, para quem quiser. 30 a 40 mil reais, faz 8 anos que ele está vendendo e não vende. Então, se você oferecer um pouquinho menos, você ainda leva ele. Cuidado com o que você falar para o dono desse motorhome que eu vou falar, lá em Tapetininga, né, Mauro? Cuidado, que se você falar, 20, você leva ele. Né? Não sei, o dono é que vai dizer, mas cuidado quando você vai fazer uma negociação dessa, ore a Deus, dentro das suas possibilidades, que você pode se surpreender com a bênção do Senhor. Você pode se surpreender. E nós estávamos pegando um que era inteiro, né, com o cupim dentro, né, todo furado de cupim, e achando que era. Mas a gente tem que cuidar para não achar que é a bênção do Senhor e entrar numa furada. Entrar numa fria. Que era o que a gente ia fazer. A bênção do Senhor não é um ônibus cheio de cupim, viu? Então a gente tem que orar muito, porque que não se faça a nossa vontade. Você percebe? Que não se faça a nossa vontade. E às vezes a gente fica tão empolgadinho, né? O nosso coração é assim, né? A gente fica tão empolgado, não, é esse. E não era, ele ainda tinha algo melhor. Lembra, tem um texto da Bíblia que fala que ele vai fazer muito além do que nós imaginamos ou sequer pensamos. Esse é o seu sítio. Esse é o seu sítio, não? Percebe que a pessoa aqui tem um sítio, ela tem um ambiente fora, pode ser um camping, esse daqui pode ser um camping. Essa foto a gente não sabe de onde a gente tirou, né? Aqui tem uma churrasqueira e tal. Mas esse ambiente é um ambiente da natureza onde você pode estar. Essa família é interessante. Essa família pegou a Kombi, sem transformá-la necessariamente num motorhome, eles simplesmente colocaram lá dentro da Kombi um fogão com um bujão de gás, um frigobar, vários colchões e a família toda. Olha o sorriso da turma, né? Olha o sorriso da felicidade. O pai está aqui e a mãe deve estar no volante ou batendo a foto. Eu acho que a mãe está batendo a foto, né? Geralmente ela fala. E a família toda feliz. Então você vê, talvez eles não tivessem grandes condições financeiras, mas eles tinham não sei quantas crianças, mas juntos. É ou não é? Não sei quantas crianças, mas todas juntas. Então, às vezes a gente não precisa esperar ter algo para ser feliz e receber a bênção de Deus e ter essa felicidade. A gente espera algo grandioso, né? E a gente precisa ter isso. Essas são algumas antigas, são adaptadas, né? E, acima de tudo, a gente tem que começar orando. E quando a bênção chegar, nós temos que orar agradecendo. Ser um coração agradecido é importante. E eu ia terminar com esse texto, né, dizendo que ele vai fazer muito além do que a gente pensa ou sequer imagina. Então, esse é o motorhome já hoje que tem nos Estados Unidos. Um sistema totalmente com placa solar, ele é autossustentável. Esse é nos Estados Unidos. Ele é todo ecológico. O amigo já está querendo saber o preço, porque ele quer fazer um investimento à altura. Obrigado, Fábio. Obrigado, família Contreira.